Irmãos, hoje é quinta-feira, é dia do estudo da palavra do nosso Deus, dia que nós tiramos, para estudar a palavra de Deus quando estamos nos reunindo, e agora eu vou trazer esse estudo para os irmãos, ainda através do vídeo, não podemos nos reunir, mas se Deus quiser, em breve estaremos nos reunindo aí em Prudente de Moraes. Que Deus abençoe, que esse dia chegue logo. Queremos agora estudar a palavra, Te convido a você que está assistindo, a sua família, que estude comigo a palavra de Deus neste momento. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor para este estudo. Senhor Deus, diante da Tua palavra, Pai, diante de tudo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, nós queremos pedir agora a bênção do Senhor para o estudo que vamos ter, Pai. Que o Senhor venha, através da palavra, Pai, através das coisas do Senhor, o Senhor venha nos edificar agora, Pai, nesse estudo, e que cada irmão, cada um que nos assiste, cada família representada, que o Senhor possa abençoar neste momento, visitar, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, com as Tuas misericórdias. Pai, sê sobre nós, ilumina-nos para entendermos, Pai, os assuntos concernentes ao Teu reino, através da Tua santa palavra. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu quero estudar com você agora sobre o serviço do crente. O serviço do crente. Às vezes a gente fala muito de serviço na igreja, Eu cresci na igreja aprendendo isso, Que nós devemos ter muito serviço na igreja, Que a igreja deve servir a Deus, Que a igreja é lugar de serviço. E às vezes a gente pergunta o que é o serviço cristão, o que é o serviço do crente, como o crente deve servir a Deus. Na minha época de mocidade, nós tínhamos muitas atividades até evangelísticas, ou muitas programações sociais na igreja, sempre muito ativismo, e às vezes eu fico me perguntando, será que é isso que é o serviço do cristão? Será que o serviço do cristão é aquele tanto de atividades da igreja, aquele tanto de programações da igreja, Aí fala, a igreja tal, a igreja muito ativa, tem muitas programações, uma igreja de muito serviço, mas será que é isso mesmo? O que é o serviço do cristão? O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10, ele nos fala sobre o servir. Ele está a carta de Pedro, é um contexto, que nos fala da vida do cristão na sociedade, nos fala dos crentes, que estão vivendo até uma determinada perseguição. É bom lembrar, que Pedro escreve num contexto em que ele entende que Jesus estaria próximo a voltar, Os cristãos daquela época pensavam dessa forma, que Jesus estava voltando naquele momento, embora Pedro adverte nas suas cartas, que Jesus viria como um ladrão, ninguém sabe quando ele viria, e que um ano para Deus são 1000 anos, ou 1000 anos para ele é a mesma coisa de um ano, para dizer que nós não poderíamos saber, ou não podemos saber quando Jesus vai voltar, mas eles entendiam, que Jesus estava prestes a voltar. Mas, por outro lado, era uma igreja que estava sendo perseguida e que tinha que viver a vida normal, a vida na sociedade, a vida no meio das pessoas, deste mundo. E, nesse tempo, então, Pedro escreve para falar com os cristãos a respeito da perseguição e que, mesmo sendo perseguidos, eles deveriam viver como bons cristãos e aguardando a volta do Senhor Jesus. E nesse modo de viver, eles deveriam estar servindo. Lá em 1 Pedro, então, no capítulo 4, no verso 10, Pedro então diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da graça, ou da multiforme graça de Deus. Irmãos, eu gosto desse versículo, né? Porque ele nos traz uma ideia sobre como deve ser o serviço do crente, ou o serviço do cristão. Como que deve ser esse serviço? E eu quero abordar com os irmãos agora, né? Sobre algumas características que esse versículo nos traz a respeito do serviço do cristão. Nós devemos servir muito, nós devemos ser trabalhadores na obra do Senhor. Tem textos, né? Vários textos do Senhor Jesus, nas parábolas do Senhor Jesus, mostrando-nos que devemos ser trabalhadores da obra do Senhor. Mas qual é o tipo de serviço que o Senhor requer de nós? Então nós podemos aprender por esse versículo. Primeiramente, nós vemos que Pedro diz servir uns aos outros. Irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o serviço do crente, né, ou a obra que Deus requer de nós, não é o serviço da igreja em si, não é aquela obra da igreja, né? Então, o serviço que está dizendo aqui é servir uns aos outros, é o serviço de uns aos outros. Servir uns aos outros aqui, né? É a ideia do que Pedro está dizendo, né? E isso tem a ver com o quê? Com a prática do amor. O serviço do cristão é a prática do amor. Porque se é servir uns aos outros, né? É praticar o amor. O serviço do cristão ele não está voltado para a igreja como uma instituição. Não é a obra da igreja como uma instituição, mas é o serviço de cada crente aos outros, né? De cada irmão ao outro irmão, ou aos demais irmãos, como sendo uma prática de amor. Se nós observarmos o contexto, né, que esse texto está escrito, observa bem, o verso 8 e 9, Pedro diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então nós vemos aí que Pedro está falando, né, que esse serviço é o serviço do amor. Esse é o serviço do crente, esse é o serviço do cristão, né? Nós podemos observar em todo o contexto da palavra de Deus, quando Jesus, por exemplo, fala que os seus discípulos serão conhecidos, eles serão conhecidos se tiverem amor uns para com os outros, né? Toda vez que Jesus fala do serviço, primeiramente Jesus está falando do serviço de amor, de amar o seu irmão, de servir a ele, de servir voltado para ele, né? Aqui Pedro fala que o amor, ele cobre multidão de pecados, né? Ou seja, quando você pratica o amor, você tanto evita pecar, né? Quando você está voltado ao seu irmão para servir, como evita também que seu irmão peque. Então, olha como que o amor é importante na igreja, ele é um modo de edificação da igreja. A igreja edificada construída nessa base do amor, né? Os discípulos do Senhor Jesus, como igreja, reunidos, eles estão voltados uns para os outros em amor. E quando eles estão voltados uns para os outros, eles estão ajudando uns aos outros. Estão edificando, né, uns aos outros. Então esse é o serviço. E aí Pedro fala, né? Sede hospitaleiros. Pedro coloca aqui, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A ideia de hospitalidade, né, era uma ideia comum na época de Pedro, porque às vezes o pregador da palavra, ele tinha que percorrer, né, grandes distâncias para anunciar a palavra, e às vezes ele parava na casa de um crente para se hospedar ali. Ou até mesmo havia muitos peregrinos, né, muitos que não estavam viajando, estavam longe de suas casas, e eles deveriam ser hospedados, né? Então, se um irmão chegasse na casa do outro, deveria ser hospedado ali, né? Para passar a noite ou para ficar um tempo, para prosseguir viagem. Então, Pedro, ele fala dessa hospitalidade, né? Como uma prática
do amor e fala que devem ser feitas sem murmuração. Deve ser feita, né, de bom grado, com alegria. Então, veja, irmãos, que esse é o tipo de servir ao Senhor, né? Lá no Salmo 6 nós vemos, né? Servir ao Senhor com alegria. E às vezes o serviço de Deus pode estar envolvido também com a igreja, né? Com a ocasião de culto, né? A própria palavra culto, uma das palavras para culto no grego, dá a ideia também de serviço, mas aqui a palavra diaconia, né? Vem da palavra diaconia, que tem a ver com esse serviço de servir uns aos outros. Então, primeiramente, nós aprendemos que o serviço do crente, o serviço do cristão, é servir ao seu irmão. É primeiro uns aos outros. Mas de que maneira? Então, Pedro fala aí, né? Cada um conforme o dom que recebeu. Não é? Como servir uns aos outros? Então, Pedro coloca cada um conforme o dom que recebeu. Mas o que seria esse dom? Não é? A pergunta aqui, para nós entendermos essa segunda característica, né, que o serviço deve ser conforme o dom que recebeu, o que seria esse dom? Eu consultei alguns comentários, né, e tem várias possibilidades desse dom aqui. A palavra dom, ela aparece na Bíblia com vários sentidos. Ela tem a ver também com a palavra graça, né? Então, algo que é dado, é uma dádiva de Deus. Então, essa palavra dom, ela aparece com sentidos diferentes, mas dois sentidos nos chamam a atenção. Primeiro, o sentido mais natural aqui tem a ver com o contexto. E nós vimos que no versículo anterior, Pedro fala sobre a hospitalidade e sobre o amor. Então, a ideia é que o dom aqui pode ser os bens materiais que Deus concede a cada um de nós. Então, seria servir uns aos outros com as dádivas materiais, né? Com a nossa casa, o nosso carro, os nossos recursos financeiros, com os recursos de vestuário, aquilo que você puder usar para ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão. Então, a ideia de servir pode ser servir com os dons, com as dádivas materiais, né? Aquilo que o Senhor nos dá. Mas, correlacionado também com isso, nós podemos entender que seria servir a Deus com aquelas capacidades que Deus nos concede. E aqui não seria só capacidades materiais, mas capacidades também em outras áreas, né? Dons para você usar para servir ao seu irmão. Pode ser aqueles dons, né? Quando o apóstolo Paulo fala dos dons do Espírito, né? Seriam aqueles dons que são usados no contexto do culto da igreja, como a palavra, né? A pregação, como também o dom de aconselhamento, de ensino. Paulo, né, naquele contexto dele, também fala do dom de profecia, o dom de evangelização, o dom de mestre. Então, poderia ser aqueles dons que eram usados na igreja, que Paulo até fala também, a igreja de Corinto, e havia ali alguns dons que estavam se sobrepondo aos outros, né? E Paulo vai e diz que o maior dom de todos é o amor, né? Então, confirma o que nós estamos falando aqui, mas o dom pode ser, então, essas capacidades que alguns até chamam de espirituais, né? Eu creio que para o crente tudo é espiritual, até quando ele ajuda o seu irmão com bens materiais, ele também está sendo espiritual. Então, para mim, todos os dons são espirituais, mas de uma forma específica. Seria aqueles dons que têm a ver com o culto a Deus, que tem a ver com a nossa união como igreja, né? E Paulo então vai dizer que neste contexto, uns edificam os outros. Então, o dom pode ser essa capacidade de abençoar o seu irmão com uma palavra, com uma oração, abençoar o seu irmão, né? Através daqueles dons, né? Que são usados na igreja, que são chamados de dons espirituais, ou dons também, os dons ministeriais, né? Também os dons de ministério. Então, todo esse tipo, todos esses dons podem se enquadrar aqui também, né? Toda a capacidade
que Deus te deu para ajudar o seu irmão. Seja uma capacidade material, né? A capacidade física, a capacidade intelectual, a capacidade psicológica, tudo isso é de Deus, né? É Deus que dá essa capacidade, então, e cada um tem um dom, cada um tem uma capacidade para ajudar, ou uma capacitação para ajudar o seu irmão, né? No contexto da igreja, então nós vemos que alguns dividem, né, dons naturais, que são aquelas capacidades que a pessoa tem naturalmente, né, de ajudar ao seu próximo, ao seu irmão, como também os chamados dons espirituais que são usados na igreja. E muitos fazem uma diferença, né, dos naturais para os espirituais, né, como se Deus desse os espirituais somente aos crentes, somente aos cristãos. Irmãos, eu tenho um entendimento diferente, né? Eu entendo que o cristão já é espiritual e quando ele vê que tem uma necessidade, né? Que ele precisa ajudar alguém, ou que ele se coloca até mesmo na reunião da igreja, né? No meio do povo de Deus, para participar de alguma parte do culto, e nesse sentido também edificar o seu irmão, porque Paulo fala que o culto também é para edificação da igreja, né? Para edificação de uns aos outros. Então, até nisso aí, quando ele está participando de tudo isso, então Deus tem ali uma tarefa para ele, uma missão. E quando Deus dá essa missão, né? Quando ele está ali, naquela participação, ele vai receber uma capacidade de Deus. Independente de um dom natural que ele tenha, ou independente de um dom específico, né? A fulano de tal tem o dom de evangelista, o outro tem o dom de intercessão. Eu não creio que seja bem assim, né? Eu creio que seja um pouco diferente. Existe a obra ali, naquele momento, olha, fulano está na casa de ciclano, né? E ele ali precisa fazer uma oração para aquela pessoa que está enferma. Quem vai capacitar ele? É Deus. Então é o dom que Deus está dando ele ali naquele momento. Não sei se deu para os irmãos entenderem, né? Mas eu entendo que a obra precede o dom. Não é o dom que precede a obra. Você tem um dom e aí você fica procurando lugares e pessoas, né, para você usar o seu dom. Eu tenho o dom de cantar. Então eu fico esperando aquele momento do culto para eu exercer o meu dom. É claro que Deus pode ter te dado a habilidade, o dom de cantar e você usar no culto, isso é maravilhoso. Mas eu entendo que a ideia de dom, né, no sentido que Pedro está usando, vai além, né? Então, eu estou naquele lugar ali e eu preciso cantar, e Deus me capacita para cantar, porque cantando ali eu vou edificar aquela pessoa, não é? Ou fazendo aquela oração, ou estou diante, né, de uma pessoa e eu preciso falar da palavra de Deus para ela. Aí Deus me dá essa capacidade para falar da palavra de Deus. Então isso é o dom. Então eu entendo que quando Pedro fala cada um conforme o dom que recebeu, é nesse sentido, né? Existe aquela necessidade e Deus me capacita como espiritual, né, como crente, a cumprir aquela necessidade, a satisfazer aquela necessidade, seja material, né, seja com recursos materiais, né? Alguém precisa de você e você se coloca ali e com seus recursos ajuda aquela pessoa. É o dom que Deus te deu. É uma capacidade também, são recursos que Deus te deu. Mas no outro lugar, né, alguém está precisando ouvir uma palavra e você vai e dá aquela palavra baseada na palavra de Deus, né, dá aquele aconselhamento. Naquele momento Deus te deu o dom. Eu não entendo que tenha pessoas que o dom aqui seja, você tem que chamar uma pessoa que tem o dom de aconselhamento. Não entendo assim. Eu entendo que se você está no lugar e Deus quer que você aconselhe alguém precisa ser aconselhado, Deus te dá o dom ali. Para mim, cada um conforme o dom que recebeu, é nesse sentido, né? No sentido de que existe aquele serviço onde você pode servir o seu irmão e Deus te capacita naquele momento. Ou Deus te deu as condições, né, de com os seus bens servir aquele irmão. Então, nesse sentido, né, eu entendo que o serviço do Senhor, né, é cada um conforme o dom que recebeu.
O dom que Deus te dá naquele momento, a oportunidade e a capacitação para servir. Então, podemos definir, né? Dom seria, naquele momento necessário, né? Deus te coloca ali, te dando aquela oportunidade e te capacita com aquilo, né? Ou com aquele meio para ajudar aquele irmão que precisa. Então, já aprendemos duas características do serviço do crente. Primeiro, é servir um ao outro, ou servir uns aos outros pelo amor. Depois aprendemos que é servir cada um conforme o dom que Deus dá, né? Apresenta a necessidade e Deus capacita, né? Você aproveita aquela oportunidade para servir o seu irmão e Deus te capacita naquela oportunidade. Pode ser com o uso de um dom que você já tem, ou pode ser te dando naquele momento essa capacidade. Nós vemos muitos servos do Senhor, né, que serviram aos demais com dons que eles achavam que eles nem tinham, mas naquele momento Deus usou, né? Deus deu um dom para aquele serviço. Mas aprendemos ainda mais, né? Pedro ainda fala, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, né? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É serviço de uns aos outros, é o serviço conforme o dom, mas é o serviço de despenseiros, né? De despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é o despenseiro aqui nesse versículo, né? O que Paulo chama de despenseiro? A ideia aqui seria a ideia de mordomo. É aquele escravo que administrava a casa para poder suprir a casa, né, com os alimentos, suprir com aquilo que era necessário, né, para o bom andamento daquela casa, né, aquele escravo que trazia a comida, né, que pegava as coisas na despensa, né, e usava para servir os habitantes da casa ou aqueles que chegavam àquela casa. Então, o mordomo é que administrava aquela casa. Então, a ideia de despenseiro é uma ideia de alguém que administra, né, a casa para servir adequadamente aqueles que estão na casa. Essa é a ideia, né? Então, nós devemos servir como despenseiros. Nós lemos aqui, né, servir como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que podemos ver primeiro? Primeiro que, como bons despenseiros, né, como mordomos, nós entendemos então que aquilo que nós servimos não é nosso. Se somos mordomos, nós somos mordomos de alguém. Mordomos de quem? De Deus. Tudo que existe pertence a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono da terra, né? Ele é o dono dos recursos materiais, dos recursos financeiros. Deus é o dono da nossa casa, do nosso carro, de tudo que nós possuímos. Então, quando Pedro fala de despenseiro, ele está querendo mostrar exatamente isso. Ninguém é dono real daquilo que ele está usando. Na verdade, alguns dizem que é como se Deus estivesse nos emprestando. Eu entendo até que não é um empréstimo, é que Deus está colocando na nossa mão aquilo que é dele para nós administrarmos de forma correta. Então, primeiro, quando Pedro fala como bons despenseiros, né, da multiforme graça de Deus, devemos entender que nós usamos aquilo que Deus nos dá, tanto a capacidade, né, a capacitação, como os recursos, né, nós usamos como despenseiros, pertence a Deus, é Deus que nos concede, pertence a Ele, e Ele então nos dá para que nós possamos administrar, desenvolver, né, como Jesus conta na parábola dos talentos, né, que Ele dá certos talentos para uns, para outros, para que esses talentos possam ser desenvolvidos e não enterrados. Então, quem recebeu uma quantidade de talento deve multiplicar esse talento, quer dizer, é a ideia de desenvolver. E aí nós vemos um segundo ponto, né, é que o mordomo, ele como administrador, ele tem que usar aquilo que Deus dá. E qual é a ideia, então, trazendo para o serviço do cristão? Olha, irmãos, se Deus nos deu, né,
capacidades, Deus nos capacitou para servir, se Deus nos concede coisas materiais, se Deus nos dá talentos, então o que nós devemos fazer? Como bons mordomos ou bons dispenseiros, nós devemos usar o que Deus nos dá. É nesse sentido que o cristão não pode ficar parado. Às vezes as pessoas pensam que o cristão não pode ficar parado porque ele não pode deixar de participar de várias programações da igreja. Ele deve participar, né? Principalmente dos cultos. Eu creio que a igreja ela deve existir baseada nos cultos a Deus. Ela deve existir de cultos, não de programações, né? Programação da sociedade, programação disso e daquilo. As programações podem ser muito úteis, mas só, irmãos, que às vezes as programações podem virar um ativismo sem sentido. Às vezes você pode participar de uma programação da sua igreja tão somente para você se sentir bem, né? Tão somente para você ver ali várias pessoas animadas fazendo isso e aquilo, mas às vezes você não estava servindo realmente ao seu irmão. E a ideia aqui é que se você tem o dom, né, então você precisa administrar esse dom em benefício do seu irmão. Eu posso dar um exemplo, né? Você pode, por exemplo, servir com o dom que Deus te dá num contexto do culto. Não é? Você está cantando para a glória de Deus, está fazendo confissão através da sua música, através do louvor a Deus, você estaria ajudando no canto da igreja, você está servindo a Deus e utilizando o dom que Deus te dá, não é? Se você está orando ali no contexto do culto, e se num estudo bíblico, né, presencial lá na igreja, você faz uma pergunta, não é? Para que a sua pergunta seja respondida e todos ali sejam edificados, você está usando o seu dom. Observa bem, não é? Mas se você sai dali edificado, né, da palavra de Deus, e depois, no dia, né, de trabalho, na semana, você fala da palavra de Deus com alguém, você também está usando o seu dom, você está administrando aquela capacidade que Deus te deu de ouvir a palavra, reter a palavra no seu coração e usá-la para o seu irmão, né, para ajudar o seu irmão, para edificar a vida, né, edificar a vida de um que às vezes ainda nem conhece a palavra de Deus, mas pode se converter por ela. Então, quando você evangeliza, você está administrando um dom que Deus te deu. Mas se você recebe alguém na sua casa, né, hospeda aquela pessoa, ou se você vai à casa de alguém e leva algo para ajudar, nós estamos no momento, né, que nós vamos ver muitas pessoas passando necessidade por causa dessa pandemia, e se você vai atrás daquela pessoa para poder ajudá-la com algum recurso que Deus te concedeu, você está usando o dom que Deus te deu, você está administrando aquilo que Deus te deu. Então, nós aprendemos que, primeiro, as coisas que nós temos e as capacidades que nós temos não são nossas, são de Deus que nos concede para que nós possamos administrá-las. E administrá-la como? Servir uns aos outros, administrá-la em favor do nosso irmão ou do próximo. Então, é nesse sentido, né? O mordomo é aquele que administra responsavelmente as coisas que Deus dá a ele, né? Os bens que Deus dá a ele. Mas Pedro ainda diz mais, como bons despenseiros de quê? Irmãos, e aqui é maravilhoso, da multiforme graça de Deus. Nós somos mordomos de quê? Nós somos mordomos da multiforme graça de Deus, de modo especial, né? Por isso que eu entendo que Pedro, né, não está falando aqui só dos bens materiais, mas Pedro está falando também de outros dons que Deus nos concede, porque Pedro fala da multiforme graça de Deus, né? A graça de Deus, nós já temos estudado, é Deus, né? Em sua infinita bondade, no seu amor misericordioso, nos assistindo quando nós merecemos a ira dele. Mas Deus nos assiste de que forma? Então, Pedro vai falar multiforme, quer dizer, a graça de Deus, ela tem uma diversidade nela. Ou seja, essa diversidade que Deus está colocando aqui, a palavra multiforme é como se fosse um objeto de diversas cores, né? Que encaixa com cada cor. A ideia é que a graça de Deus, ela atinge a cada necessidade que o ser humano tem.
a cada necessidade que uma pessoa vem a ter. Tanto aquele que não conhece o Senhor Jesus, como a graça o alcança através do Evangelho, né? Como também aqueles que já estão no contexto do Evangelho, e a cada necessidade que ele tem, de uma transformação em sua vida, de ser, às vezes, uma falta de ânimo, né? A necessidade de crescer espiritualmente, algum problema que ele está passando, e aquele momento é o momento em que ele tem uma necessidade da graça, né? Então a graça vai atingir cada uma dessas necessidades. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus na igreja, nós ouvimos a mesma palavra. O sentido da palavra é o mesmo, mas a palavra se aplica a cada situação diferente. Cada irmão tem uma aplicação. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é multiforme, ela é multicolorida, ela atinge a diversas necessidades. E quando nós servimos como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, quer dizer, nós somos instrumentos dessa graça para atingir cada necessidade de cada irmão. Então, quando você dá uma palavra, né, você fala da palavra de Deus para algum outro irmão, né? Ou até você coloca um versículo, como eu vejo os irmãos fazerem no grupo, você está servindo. E ali você está servindo a multiforme graça de Deus, porque aquele versículo vai atingir uma necessidade específica. Irmãos, é muito maravilhoso, né? A graça de Deus atinge várias necessidades de nossas vidas. E como despenseiros, nós usamos, né? Nós somos instrumentos dessa graça. E então é nesse sentido, né? Então, os irmãos viram que é muito rico, né? Servir ao Senhor. Não é só ativismo da igreja, mas servir. O serviço do cristão, ele é maravilhoso, né? Ele serve ao seu próximo. Ele serve conforme o dom que Deus dá, a capacidade que Deus dá. É aquela capacidade que Deus te deu naquela oportunidade que Ele te colocou. E ele serve como despenseiro, administrador, o escravo do Senhor, que vai usar administrar os bens do Senhor, conforme da multiforme graça de Deus, para a edificação do irmão, né? E eu termino aqui dizendo que a igreja é uma comunidade de uns que servem aos outros. Que Deus nos abençoe.